fez isso, você está sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Nós vamos compartilhar agora a palavra desta noite. Senhor, eu oro para que você nos dê espírito de revelação e espírito de sabedoria. Eu oro para que essa palavra possa entrar nos nossos corações e ela seja uma semente que daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um tempo, ela possa dar muitos frutos. Pai, o que eu lhe peço é que essa palavra não seja esquecida, que essa palavra não apenas encontre a alma das pessoas, mas que essa palavra atinja o espírito delas. Pai, eu oro para que haja revelação da parte do Senhor. Se não será apenas uma palestra, será apenas uma palavra boa, mas que essa palavra traga mudança e transformação. Eu oro por um povo que tem fome e sede da tua palavra. Eu oro por um povo que é forte e ativo na sua palavra. Eu oro por um povo que ama a tua palavra e que a pratica e não só a ouve. Senhor, que qualquer resistência espiritual, qualquer resistência humana, carnal, maligna, Pai, que se oponha à tua palavra, caia agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém, diga glória a Deus, glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus, aleluia. Nós vamos ministrar uma palavra nesta noite, e durante esse mês de fevereiro, essa palavra, ela vai estar sendo ministrada, não a mesma palavra, mas o mesmo tema. Algumas vezes no ano nós temos pregado um determinado tema, e o tema que nós estamos falando nesse mês, agora de fevereiro, é sobre ser um discípulo de Jesus, amém, amados? Então nós vamos compreender o que significa ser um discípulo, o que significa ser uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isso hoje e nos próximos domingos, em nome de Jesus, amém? Durante a vida de Jesus, durante o ministério de Jesus, ele foi se relacionando com alguns grupos de pessoas. E se você for ler os evangelhos que contam o ministério, a vida de Jesus, você vai ver que Jesus se relacionou pelo menos com 3 grupos de pessoas. Nós estamos chamando, lá não diz diretamente estas palavras, mas são palavras semelhantes. Nós estamos chamando de multidão, seguidor e discípulo. Diga multidão, seguidor e discípulo. Então Jesus se relacionou com 3 tipos de pessoas: com pessoas da multidão, com seguidores ocasionais e com discípulos. Agora, o plano de Jesus, ao vir aqui a esta terra, foi salvar, foi curar, foi libertar, mas Jesus também tinha um plano de fazer discípulos, amém? Isso está escrito lá em João 13, versículo número 35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Então Jesus estava dizendo para as pessoas: olha, haverá um momento que vocês precisam ser conhecidos como discípulos, e ele vai dizer como isso acontece se tiverdes amor uns aos outros. João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o que, irmãos? Meus discípulos. Então, pela segunda vez, Jesus está dizendo que o propósito dele é que aquelas pessoas se tornassem discípulos. Ou seja, se alguém precisa se tornar, é porque ainda não é. Amém? Se alguém precisa se tornar, é porque ainda não é.
Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, e se você for lembrar o dia da sua salvação, o dia que você nasceu de novo em Cristo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, 25 anos atrás, você nasceu em Cristo, foi salvo, mas você não tornou-se um discípulo instantaneamente ou automaticamente. Isso é um processo, e nós vamos entender em alguns cultos como esse processo se dá. Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu. Então não vou falar sobre isso hoje, mas Jesus está dizendo que existem alguns requisitos, para que alguém seja discípulo, nem todos são, nem todos podem ser. Aqui Jesus diz, olha, para ser um discípulo precisa tomar a sua cruz, amém? Depois nós falaremos futuramente sobre isso, mas eu quero mostrar para você hoje, como eram esses grupos de pessoas, pelas quais Jesus se relacionou. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, eu quero dizer para você, que a palavra de hoje é uma palavra um pouco mais forte, amém? Você gosta de comida forte, comida pesada? Porque não é todo mundo que gosta, né? Você gosta de feijoada, né? Que é comida forte. Ontem eu fui numa conferência em São Paulo, foi eu, a pastora Fabiana, e depois eu e a pastora Fabiana e mais um casal de pastores, o pastor Rafael e a pastora, a sua esposa Priscila, e nós fomos numa conferência muito abençoada, da igreja do pastor Janduí, que veio ministrar aqui na nossa conferência, uma conferência sobre oração, recebemos de Deus, e foi um dia ontem muito corrido, que eu fui de manhã para uma reunião de pastores em Mauá, cheguei em casa 3:30 da tarde, 4:15 eu precisava ir para São Paulo, então você imagina como é que foi, mas foi uma bênção, estava cansado e com fome, e aí acabou lá a conferência, a gente precisamos comer alguma coisa, né, porque até chegar aqui em Santos, chegamos quase 2 horas da manhã, até chegar em Santos, e aí não conhecíamos ali o lugar que nós estávamos em São Paulo, e tinha um restaurante de comida nordestina, Macaxeira é o nome do restaurante, olha só, aí nós chegamos lá, sentamos na mesa, só que tem lá o pastor Rafael, ele é um pouco assim mais seletivo para comer, né, e aí tinha ali uma buchada de bode, tinha um joelho de porco, gostoso, irmão, e eu fiquei empolgado, né, falei, vamos pedir um joelho de porco, uma carne de sol, aí eu sei que eram 3, na verdade 3 contra 1, né, pastora Fabiana, ela ainda vai sim um pouco do meu lado, não no joelho de porco, não na buchada, mas ia lá numa carne de sol, eu sei que os 3 levantaram, eu fiquei sozinho lá, e fomos comer mandioca frita, em outro lugar, olha só, porque tem gente que não gosta de comida forte, mas na igreja, às vezes você dá um leitinho. O que é o leitinho? É aquela coisa, ó, Jesus quer curar você, Jesus quer salvar você, Jesus é bom, isso é o leitinho, mas às vezes, a igreja, ela precisa de uma comida com mais força, com mais sustância, então o que nós vamos pregar esse mês, tem mais força, amém, querido? Você está preparado? Diga para quem está ao seu lado, pergunte, você está preparada, preparado? Veja o que ele respondeu. Gosta de buchada, joelho de porco, feijoada. Primeiro grupo de pessoas que Jesus relacionou. Jesus se relacionou primeiramente com a multidão. Lá em João 6, versículo número 2, diz assim, seguia-o numerosa multidão. Por quê? Uma multidão seguia Jesus, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, João, o apóstolo João, ele vai narrar a vida e o ministério de Jesus, e ele está nos dizendo aqui, que a multidão seguia Jesus, porque ela tinha um interesse. A multidão não seguia Jesus porque o amava, a multidão não seguia Jesus porque queria servi-lo.
O interesse da multidão qual era? Nós queremos a cura que Jesus tem para nos dar, nós queremos a prosperidade que Jesus tem para nos dar, nós queremos os milagres que Jesus deseja nos dar. Por isso a multidão se aproximava de Jesus. Isso mostra ao longo dos evangelhos, irmãos, que o compromisso da multidão com Jesus era muito pequeno. Ainda hoje, na igreja, nós temos esses 3 grupos de pessoas, não só aqui, em qualquer igreja. Em qualquer igreja você tem irmãos que eles fazem parte da multidão, tem irmãos que você vai daqui a pouco entender que eles fazem parte dos seguidores ocasionais, e tem irmãos que estão envolvidos em um processo de ser e de se tornar um discípulo de Jesus. Agora, uma característica das pessoas que fazem parte da multidão é que elas não querem compromisso com Deus e compromisso com a sua igreja. Então, normalmente, há pessoas nas igrejas que elas estão à procura apenas de uma bênção. Então, olha, eu venho aqui no culto, mas o que eu quero é resolver o meu problema. Eu quero que Deus abençoe o meu trabalho, eu quero que Deus cure a minha doença, eu quero que Deus me dê um emprego novo, eu quero uma casa própria, eu quero mudar de carro. E Jesus, será que você pode me dar isso? Olha, ou eu quero resolver o meu problema conjugal, ou eu quero resolver a crise que eu estou vivendo na minha família. Eu estou procurando Jesus por causa disso. Há algum problema em nós procurarmos Jesus por causa disso, irmão? Sim ou não? Não há nenhum problema. Jesus, ele não negava se atender à multidão. Quando iam os doentes a Jesus, o que ele fazia? O que ele fazia? Curava. Quando pessoas possessas chegavam a Jesus, ele as libertava. Quando algum pai ou alguma mãe ia a Jesus implorando por um filho e por uma filha sua, o que Jesus fazia? Atendia. Mas Jesus não podia esperar nada além disso da multidão. Jesus não podia esperar compromisso, Jesus não podia esperar fidelidade, Jesus não podia esperar encargo com o seu reino, porque a multidão não estava disposta a dar isto a Jesus. E você vai perceber que grande parte dos que estavam com Jesus, depois de algum tempo, na multidão, eles se voltaram contra Jesus. Então, como é que define uma pessoa que está neste lugar de multidão? Ela é definida porque ela é uma pessoa que não tem compromisso com Deus, e ela não tem compromisso com a obra de Deus. Ela não está disposta a pagar o custo de um discipulado. Ela não quer ter um compromisso de andar na luz, de se submeter a Cristo e de viver a vida de um verdadeiro discípulo. Se você não sabe que vida é esta, nós vamos estar ensinando hoje nos próximos domingos. Por isso que a prioridade maior de Jesus não era a multidão. Jesus não passava muito tempo com eles. Jesus os curava e logo se afastava. Jesus dava a eles pão e peixe e logo se afastava. Jesus atendia as suas solicitações e logo se afastava deles, porque Jesus sabia que o compromisso deles era muito pequeno. Certa vez Jesus chamou os discípulos e fez uma pergunta a eles: quem as pessoas da multidão dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos trouxeram as informações da multidão. E os discípulos disseram assim: olha, Jesus, tem algumas pessoas que dizem que você é o João Batista, que foi decapitado. Você é ele, ressuscitou nesse corpo. Tem alguns que dizem que você é Elias, porque havia uma profecia que nos últimos dias a profecia que o profeta Elias retornará. Que se você não sabe, Elias ele não morreu, Elias ele foi arrebatado, foi trasladado aos céus, ele não viu a morte.
Então o que acontece é que alguns diziam que você era Elias, e outros diziam que dizem que você é Jeremias. Então eles não sabiam quem Jesus era. Por que eles não sabiam? Porque eles não conheciam. E para conhecer alguém, a gente precisa andar juntos. Para conhecer alguém, a gente precisa ter intimidade. Para conhecer alguém, a gente precisa ter proximidade. Quem é Jesus? Você sabe quem é? Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Ok, mas conhecemos Ele face a face? Discípulos conhecem, amém, irmãos? Agora, outra característica da multidão é que ela estava voltada apenas para suas próprias necessidades. Então, quando uma pessoa, ela tem esse coração e essa mentalidade, ela busca a Deus, e quando a sua necessidade é atendida, ela para por aí. Então, eu estou aqui por uma cura, eu já recebi a cura, não tenho mais por que estar com Deus. Eu já recebi aqui a minha bênção, então uma vez que eu já recebi a minha bênção, eu não preciso mais ir aos cultos, eu não preciso estar mais na igreja, eu não preciso mais orar, porque a minha necessidade já foi atendida. Isso é um tipo de relacionamento, mas escute, esse é o relacionamento mais superficial que um crente pode ter com Jesus. O relacionamento mais raso, o relacionamento mais superficial. Normalmente são pessoas que elas não têm uma aliança com a igreja delas, não têm compromisso com os outros irmãos, não têm compromisso com a sua liderança, não têm compromisso com o corpo de Cristo. Então normalmente as pessoas da multidão é assim: eu vou na igreja quando eu quero, eu vou na igreja quando eu tenho vontade, eu contribuo quando me der vontade de contribuir, eu vou ao culto quando eu não tiver nada para fazer, eu participo na célula se der. Compromisso muito pequeno. Mas escute, nesses dias, essa palavra não é para lhe condenar, é para que você entenda que nesses dias, neste ano, o Senhor está nos chamando para um compromisso maior. Eu ouvi poucos améns. Você quer isso? Porque esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Quando estamos na multidão, nós não temos um compromisso com a visão que Deus deu à nossa igreja. Nós temos uma visão para esse ano. Para esse ano nós temos um propósito: 2023, o ano da casa cheia. Eu não posso encher essa casa, e você sozinho não pode encher a sua célula, mas se cada crente assumir o compromisso de um discípulo, nós vamos encher essa casa, e nós vamos encher as nossas células também. E quando nós fizermos encontros, quando nós fizermos eventos evangelísticos, quando nós fizermos dias com Deus, nós teremos muitas pessoas se rendendo a Jesus. Por quê? Porque é um povo comprometido com a visão da sua igreja. Talvez você está chegando agora, depois de um período de férias, de fim de ano, festas de fim de ano, janeiro. Tem pessoas que viajam, que não participam dos cultos. Mas se você não sabe, eu vou repetir: nós estamos declarando que 2023 é o ano da casa cheia. E se você está disposto a ser um discípulo, você precisa estar comprometido com isso. Porque quando nós não somos discípulos e somos da multidão, irmãos, nós nos tornamos pessoas infantis espiritualmente. Então as pessoas da multidão, elas viviam reclamando, elas viviam murmurando. Se Jesus não fizesse o que elas queriam, elas reclamavam. Normalmente as pessoas da multidão são pessoas mais voltadas para as coisas materiais, para as coisas naturais. Infelizmente, há igrejas que a grande maioria das pessoas é composta assim, de pessoas da multidão. Então você vê pouco compromisso, você vê poucas pessoas dispostas a servir, você vê poucas pessoas envolvidas com a edificação da igreja, com o crescimento da casa de Deus. Em muitos lugares, há poucas pessoas envolvidas com o reino de Deus.
seja em orar, seja em contribuir, seja em convidar alguém para o culto, seja em evangelizar, porque o compromisso é muito baixo, é muito raso. É claro que existem alguns motivos para que as pessoas fiquem neste lugar. Por exemplo, às vezes uma pessoa, ela teve uma decepção na igreja, uma decepção com a igreja, ou ela teve uma decepção com uma liderança. Então ela pensa assim: para mim não me afastar de Jesus, para mim não me afastar da igreja, eu vou viver da seguinte forma: eu vou no culto, ouço a palavra de Deus, ouço o pastor pregar e vou embora, eu não quero mais nada além disto. Mas às vezes ela carrega dentro dela uma decepção, ela esperou algo que não veio, ela guardou uma retribuição, uma gratidão que não veio, isso gerou uma decepção, e às vezes ela saiu desta posição de discípulo, e agora foi para a posição de multidão. Às vezes a pessoa se decepcionou, mas nós precisamos entender, escute isso que eu vou dizer, porque é uma chave espiritual poderosíssima para a sua vida. Deus, Ele permite que você se decepcione com pessoas que lideram você, para que você cresça espiritualmente. Você sabe que a criança, enquanto ela idealiza o seu pai, ela é criança. A criança, isso é bom na idade certa. A criança, enquanto ela imagina que o pai dela é o Batman, o pai dela é o Superman, o pai dela é o Homem-Aranha, e ela espera, e ela imagina isso, ela acha que o pai dela resolve todos os problemas dela, ela continua sendo criança. Ela acredita que o Papai Noel que traz o presente na virada de 24 para 25 de dezembro. Mas todas as pessoas, para amadurecer, elas vão precisar ser decepcionadas. E a criança também vai ter um momento que ela vai ver que o pai não é o super-homem, que o pai não é o todo-poderoso. E naquele momento, sabe o que vai acontecer com essa criança? Ela vai começar a amadurecer e a crescer. Crentes também. Para que a gente amadureça, para que a gente cresça, nós precisamos muitas vezes passar por momentos de desilusão. E é assim que Deus nos forja, é assim que Deus nos treina, amém, amados? Outras pessoas ficam no lugar de multidão, porque elas têm medo de se envolverem com a obra de Deus, medo de usarem o seu dom, medo de usarem o seu talento, medo de serem exploradas. Eu vou usar o meu dom, o meu talento, e de repente vão abusar de mim, vão me explorar, vão exigir de mim. Ou às vezes porque ela escutou alguém dizendo: se você servir aquele ministério, você vai ter que estar mais dias da semana no culto, você vai ter que passar por treinamento, você vai ter que agora estar mais envolvido, e a pessoa trava, a pessoa fica com medo, ela até quer, mas o medo não deixa, não permite. E por isso ela fica nessa posição de quê? Multidão. Outros ainda são multidão porque eles ignoram o que Deus tem de melhor para eles. E sabe o que Deus tem de melhor para você? Que você faça parte de um corpo em que um possa ajudar o outro, servir ao outro, abençoar o outro e ministrar na vida de outro. Porque a multidão, embora seja uma massa, ninguém se conhece. A multidão, embora seja uma massa, ninguém se relaciona. A multidão, embora seja uma massa, cada um com os seus próprios problemas. Então a pessoa ignora que Deus tem o melhor para ela. E mais um motivo que leva as pessoas a fazerem parte da multidão é a falta de compromisso. Há pessoas que sabem o que Deus quer, sabem do seu chamado, sabem do seu propósito, mas elas optam por uma vida descompromissada. Então elas apenas estão baseadas nos seus próprios interesses, e não nos interesses de Deus, não nos interesses da casa de Deus. Saiba que Deus tem um plano para o mundo. Alguém pode dizer amém? Hoje tem pouco amém, né? Então você precisa dar uns amém aí para acordar quem está dormindo, né? Dá um amém aí para acordar os irmãos. Amém. Glória a Deus.
Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é salvar o mundo. Esse é o propósito de Deus, salvar o mundo, salvar toda a criatura. E Deus escolheu cumprir esse propósito por meio da igreja. Você sabia disso? O propósito de Deus é salvar o mundo. O propósito de Deus é libertar o mundo. O propósito de Deus é levantar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas sabe como Deus viabilizou isso? Por meio da igreja. Essa é a missão nossa, essa é a missão de todo crente. Amém, amados? Então esse foi o primeiro grupo de pessoas, a multidão. O segundo grupo de pessoas, nós estamos chamando ele de Jesus e os seguidores. E eu quero falar de duas pessoas que parecem que eram discípulos de Jesus, mas não eram. Um deles é um homem chamado Nicodemos. Lá em João capítulo 3, eu não vou ler, mas depois você pode perceber o texto, você vai ver que o relacionamento de Nicodemos com Jesus era diferente do relacionamento da multidão com Jesus. Nicodemos era um homem mais próximo de Jesus, ele era um mestre da lei, um rabino, um fariseu, e diz a Bíblia que ele foi certa vez procurar Jesus, que horas, irmãos? Quem sabe? Que horas? De madrugada. Por que ele foi de madrugada? Porque ele não queria que ninguém visse, ele não queria que ninguém soubesse. Então, escondido dos religiosos, escondido da sua família, escondido dos seus amigos, Nicodemos foi buscar Jesus. E o que Nicodemos queria de Jesus? Nicodemos queria aconselhamento, Nicodemos queria instrução, Nicodemos queria formação, Nicodemos queria tirar algumas dúvidas dos dilemas e das perguntas que ele tinha, mas ele não quis passar disso, ele não quis ir além, ele não desejou ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Embora o seu relacionamento fosse diferente do relacionamento da multidão, Nicodemos nunca se tornou um discípulo de Jesus. Se você assiste aquela série, é bom assisti-la, The Chosen, está na Netflix, é uma série sobre a vida de Jesus, muito próxima dos evangelhos. Assista essa série, você vai ver lá o Nicodemos, e você vai ver que Nicodemos jamais assumiu a posição de um discípulo de Jesus. A Bíblia fala de um segundo seguidor, escute, não há o nome dele na Bíblia, mas ele é chamado de jovem rico. Ele também não pertencia à multidão, e ele simpatizava com Jesus, ele gostava de Jesus, sabe? Na igreja também tem pessoas assim, elas gostam do culto, elas gostam da célula. A pessoa se diz: eu gosto muito do pastor, eu gosto muito da pastora, eu gosto muito lá dos irmãos da Manaim, eu gosto muito da palavra. Muitos irmãos dizem: a palavra do pastor Christian, eu gosto muito das orações, mas eles ficam só nessa posição, apenas gostam, e não passam disso, não se comprometem, não se envolvem, não são frequentes, porque eles são seguidores esporádicos. Às vezes pedem uma oração para um líder, às vezes pedem uma oração para um pastor, às vezes pedem uma oração para o seu líder de célula, pedem um conselho, mas resolvidas as suas questões, ok. O jovem rico, pode passar, eu acho que tem no próximo slide, pode deixar nesse. O jovem rico, queridos, ele se aproximou de Jesus, ele falou para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E se você conhece a Bíblia, você vai ver que Jesus respondeu para ele: olha, você obedece os mandamentos. Ele falou: eu sigo todos desde a minha infância. Aí Jesus falou para ele: ok, então faz o seguinte, desfaz de tudo que você tem, vem e me segue. Jesus estava chamando ele para ser um discípulo. E qual foi a resposta dele? Positiva ou negativa? Negativa.
Por quê? Para servir a Jesus eu tenho que vender tudo e dar aos pobres. Foi o que Jesus falou para ele? Não. Jesus estava dizendo para ele algo além, nas entrelinhas que nós não percebemos. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Querido, tem muitas coisas que impedem você, Jesus dizendo para ele, tem muitas coisas que te distraem, tem muitas coisas que impedem você de ser um discípulo, tem muitas coisas que impedem você de seguir a Jesus, o seu dinheiro, as suas posses, o seu trabalho. Então desfaz de tudo isso e vem me seguir. O desfazer não significa doar, significa entender, será que tem alguma coisa que me impede de ser um discípulo de Jesus? Porque às vezes alguém que diz assim, eu gostaria muito, mas o trabalho não permite. Eu gostaria muito, mas o dinheiro não permite. Eu gostaria muito, mas a minha família não permite. Eu gostaria muito, mas sabe como é que é? Eu não tenho tempo. Eu gostaria muito, mas quem vai pagar minhas contas? Esse é o jovem rico. Esse é o seguidor ocasional. Ele está na igreja, ele gosta da igreja, ele ama Jesus, mas ele parou exatamente nesta posição. O que não é o propósito de Deus para ele. Normalmente os seguidores ocasionais são pessoas mornas em seu relacionamento com Deus, e eles acabam tendo relacionamento com Deus distante, e tendo relacionamento distante também com seus líderes, com seus pastores, com os irmãos da igreja. Eles andam por si mesmos, eles andam por conta própria. Assim era Nicodemos e assim era o jovem rico. Nada que eu estou falando está fora daquilo que já aconteceu. Entende, queridos? E quando nós vivemos fora do contexto da igreja, como alguém da multidão, ou como um seguidor ocasional, nós acabamos vivendo por conta própria. Nós acabamos vivendo baseados nos nossos próprios pensamentos, vivendo de acordo com a nossa própria vontade. Isso nos lembra de uma época na Bíblia, que foi a época mais complicada da história do povo de Israel. Inclusive quarta-feira eu perguntei aqui para os irmãos, qual foi o momento mais difícil da história de Israel. Poucos souberam responder, agora você já vai saber. Foi a época dos juízes. Por quê? Porque na época dos juízes, diz a Bíblia que cada um fazia o que queria. Na época dos juízes, cada um fazia o que dava na sua cabeça. E nós somos parte do exército, do corpo, da família, da igreja, do reino de Deus. Nós precisamos estar unidos em um propósito, nós precisamos estar unidos em uma visão. Nós queremos ganhar essa geração para Cristo, nós queremos evangelizar pessoas, nós queremos encher as casas com o evangelho, nós queremos encher as casas com vidas salvas a Jesus. Mas para isso a gente precisa aumentar o nosso relacionamento com Jesus. Certa vez Jesus, ele fez uma pregação um pouco mais forte. As pessoas que o seguiam, ele deu lá uma buchada para elas. Ele deu para elas aquela feijoada, mas não a feijoada light, né, irmãos? Que tem hoje, você vai ter feijoada light. Não, ele deu aquela feijoada completa. Orelha de porco, pé de porco, focinho de porco. Que essa que é boa, né? Que tem gosto. E Jesus, certa vez, ele falou isso para os discípulos. Diz lá em João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si. Os judeus estavam falando entre si. Os judeus eram discípulos? Alguns sim, outros não. Os discípulos de Jesus, os 12, eram judeus. Então tinha tudo quanto é gente ouvindo Jesus. Tinha gente da multidão, tinha gente como Nicodemos, como o jovem rico. Estavam ali os discípulos. Aí olha só o que eles disseram. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Versículo 53, vamos entender o que é isso. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se eu chegasse aqui num culto de domingo e dissesse o seguinte: irmãos, hoje você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, o que você faria? Você correria. Você diria: esse pastor enlouqueceu, vamos fugir daqui, vamos levar nossos filhos, porque isso é uma loucura. Mas foi isso que Jesus disse a eles, mas não literalmente. Jesus não queria que eles bebessem do sangue dele, nem da carne dele. Jesus estava dizendo: olha, vocês têm caminhado comigo até agora, vocês ouviram durante anos a minha pregação, Jesus dizendo, vocês ouviram durante anos a minha ministração, vocês foram curados por mim, vocês foram abençoados por mim, eu orei, eu ministrei sobre a vida de vocês. Jesus dizendo para eles: agora vocês precisam ir um pouco mais além. Só esse patamar está muito raso, só esse patamar está muito morno. Vocês precisam agora ter uma aliança comigo, vocês precisam entender Jesus dizendo que a minha vida tem que entrar dentro da vida de vocês, que a minha palavra, que é a minha carne, que é a carne de Jesus, a minha palavra precisa entrar dentro de vocês, e o meu sangue precisa entrar dentro de vocês. Nós precisamos ficar misturados, nós precisamos ficar unidos, nós precisamos ter uma aliança, nós precisamos ter uma conexão. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Mas em primeiro lugar eles não entenderam, porque quando você prega a respeito do discipulado, não são todas as pessoas que entendem. Em segundo lugar, alguns entenderam, mas não aceitaram aquela palavra. Olha só o que diz aí o texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Versículo 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus está dizendo: então vocês precisam receber de mim, não só me admirarem, não só me seguirem, não só virem atrás de mim porque eu dou pão, dou peixe. Tem gente que vive uma vida cristã inteira só atrás das bênçãos de Deus, só correndo atrás das bênçãos, nada mais do que isso. Aquelas pessoas ouviram o que Jesus disse, e olha qual foi a resposta, versículo 66. À vista disso, muitos, quantos irmãos? Quantos? Muitos, não foram poucos, muitos dos discípulos de Jesus. Então, quando alguém deixa você por causa do seu compromisso de discipulado, não fique triste. Às vezes quando alguém vai embora da igreja, ou vai embora da célula, porque foi colocado para ele um padrão de discipulado, de santidade, e a pessoa não aceitou, nós não devemos nos entristecer, porque isso aconteceu com Jesus. Naquele dia muita gente o abandonou, e já não andavam com ele. Por quê? Porque não queriam ser o que, irmãos? Discípulos de Jesus. João diz aí, muitos dos seus discípulos, mas na verdade eram seguidores, eram pessoas que estavam ali, mas quando foi apresentado a elas o padrão de um discípulo, elas recuaram. E para nós podemos ir para a parte final, ao terceiro grupo de pessoas. Qual o primeiro? Qual o primeiro? Pelo menos essas três coisas você precisa sair daqui hoje entendendo. Qual é o primeiro? Qual o segundo? Qual o terceiro? Discípulos. Jesus e os discípulos. O discipulado, irmãos, é o terceiro nível de relacionamento que Jesus ele construiu com pessoas.
Pastor, como eu sei que eu estou me tornando um discípulo? Ou como eu sei que eu estou sendo um discípulo? Eu vou responder para você, talvez você não tenha compreensão hoje, mas acredite, e por isso é tão importante que você venha nos próximos domingos, porque você vai entender isso que eu vou dizer. Mas uma pessoa entra em um trilho de discipulado quando ela está disposta a aceitar o preço da cruz. Eu vou repetir. Uma pessoa entra em um trilho de discipulado quando ela está disposta a aceitar o preço da cruz. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu na cruz por nós. Você pode dizer glória a Deus? Mas agora Ele quer que você viva uma vida de cruz. Diga: Jesus morreu por mim na cruz, agora Ele quer que eu viva uma vida de cruz. Diga para quem está ao seu lado: Jesus morreu na cruz por você, para que agora você viva uma vida de cruz. Diga glória a Deus. O que é vida de cruz? Eu vou dar um exemplo, talvez dois. Eu fui ofendido e magoado por alguém. Eu tenho todos os direitos de não perdoar. Eu tenho todos os direitos de ficar ofendido e até mesmo de me vingar. Eu tenho o direito de deletar esta pessoa da minha vida e de destratá-la até mesmo, e não perdoá-la. Mas se eu sou um discípulo de Jesus, eu vou aceitar o preço da cruz. E Jesus, você sabe que antes de morrer, Ele perdoou os seus ofensores. Então o que é o preço da cruz? Mesmo sem querer, eu vou perdoar. Você está em formação para ser um discípulo. Esse é o preço do discipulado. Pastor, eu não tenho vontade de vir no culto de domingo. Algumas vezes eu também não. Só estou confessando para vocês e para mais ninguém. Mas eu já assumi o preço do discipulado há muitos anos atrás. E tendo vontade ou não, eu sei da missão que Deus me deu, da visão que Deus me deu, e eu preciso cumprir a missão que Deus me deu. Então eu assumo a cruz e digo, querendo ou não querendo, eu vou fazer a vontade de Deus. Alguém da sua liderança, alguém da sua família, alguém que é autoridade sobre você, lhe dá uma instrução, lhe dá uma orientação, lhe dá uma direção. Você ouve aquilo, compreende que aquela pessoa tem uma representação em sua vida, mas aquilo que é trazido para você não é o que você gostaria de ouvir, não é o que você quer fazer. Se você não for um discípulo, você vai ignorar. E talvez você vai até dizer: quem é este pastor? Quem é esta pessoa? Quem meu pai pensa que é? Quem meu marido pensa que é? Quem o meu líder pensa que é para dizer isso? Isso é quem está na multidão. Mas se você é um discípulo, você assumiu o preço da cruz. E você vai dizer, querendo ou não querendo, fazendo aquilo que me agrada ou não, se é bom, se não vai contra a palavra de Deus, eu vou me submeter, eu vou obedecer. Você está em um preço de discipulado. Lucas 14, 27. Olha só o que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, ou seja, me seguir, irmãos, não é Jesus quem nos segue, nós quem seguimos a Ele, amém? Nós quem vamos atrás dEle. Qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo,
Amém? Você sabe que as pessoas que haviam no tempo de Jesus, que eram para receber a unção de Jesus, o ministério de Jesus, os dons de Jesus, não receberam. As pessoas que tinham tudo para receber, os religiosos, as pessoas capacitadas, elas não receberam o manto, o ministério, a unção de Jesus. Sabe quem recebeu o ministério de Jesus? Analfabetos, pessoas sem nenhum rastro religioso, pessoas de uma classe social desfavorecida, com raras exceções. Se você olhar para os discípulos de Jesus, os 12, mas depois a Bíblia fala de 70, 120, e vai aumentando. Em Atos fala de 5.000 discípulos. Eram pessoas sem rastro religioso, eram pessoas, queridos, muitas vezes sem até uma formação, mas sabe, elas receberam a herança, elas receberam a continuidade do ministério de Jesus, elas receberam o poder do Senhor. Sabe por quê? Porque elas assumiram o preço da cruz. Eu vou seguir a Jesus até o fim, eu não vou negar a Jesus. Em alguns momentos eu vou negar a minha carne, em alguns momentos eu vou negar a minha alma, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Em Filipenses 1, versículo 6 diz: estou plenamente convicto de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O discipulado é um trabalho que leva tempo. O discipulado não acontece da noite para o dia. Não há uma oração que alguém coloque a mão na sua cabeça e diga: a partir de agora você vai se tornar um discípulo. Mas se nós orarmos, e nós podemos fazer isso nesta noite, e nós pedirmos ao Senhor que nos forme, Ele vai nos levar a situações para nos treinar e para nos preparar para isso. Se você orar, se você se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero ser um discípulo do Senhor, sabe, Ele vai levar você a situações para lhe quebrantar, para lhe formar, para lhe moldar, para lhe transformar. Deus é um Deus prático, e situações vão surgir, e quando situações surgirem, irmãos, nós temos duas opções: responder positivamente ou responder negativamente. Saiba, Deus vai criar situações para corrigir você, Deus vai criar situações para disciplinar você, Deus vai criar situações para contrariar você, Deus vai criar situações para mexer com o seu ego, mexer com a sua vaidade. E se você entender isso e responder para Deus, gostando ou não, dizer: Deus, eu não entendo bem porque isso está acontecendo, eu fui tocado por isso, eu estou nervoso, eu estou com raiva, eu estou magoado com isso, mas eu não vou retroceder, eu vou seguir em frente, eu sei que o Senhor está me formando. Então você vai crescer de fé em fé, de glória em glória. Olha só, aleluia. Deus usa o seu casamento para discipular você. Deus usa o seu cônjuge, não para ser o seu discipulador, porque na igreja não dá para nós falarmos isso, o meu tempo já acabou, mas na igreja Deus levanta discipuladores, e nós deveríamos todos nós participarmos de um movimento de discipulado. Mas no casamento, Deus usa as ferramentas do discipulado. Deus nos discipula onde nós trabalhamos, Deus nos discipula através da nossa liderança, que muitas vezes nos confronta, nos corrige, nos orienta. Deus nos discipula muitas vezes através dos pais, através do seu chefe. Deus está tratando com você. Ah, pastor, mas essas pessoas nem crentes são. Para Deus isso não importa. Para Deus o que importa é o trabalho final. O meio Ele usa qual Ele quiser. Há um chamado para nós, irmãos, porque pessoas que enchem a casa não são pessoas da multidão, não são seguidores ocasionais.
apenas discípulos assumem um compromisso de dizer: nós vamos encher essa célula até que ela fique tão grande para multiplicar. Nós vamos, quando tiver encontros, eventos, nós vamos enchê-los. Nós vamos convidar pessoas todo domingo. Esse é o discípulo. Se a pessoa veio ou não, aí é uma outra situação. Mas o discípulo compreende isso, porque ele está envolvido com uma obra maior, a obra de Deus. Fique em pé no seu lugar.